Olá, sejam todos bem-vindos ao Code Easy. Meu nome é Felipe Renan Vieira e essa é a terceira aula do nosso curso de APIs REST com PHP 7 e Slim Framework, onde nós vamos falar agora sobre o verbo get. O verbo get aqui no caso nós vamos falar aqui nessa aula sobre como fazer os testes. Esses testes funcionam para todos os outros tipos de métodos também, todos os tipos de verbos, mas nós vamos falar nessa aula sobre como fazer os testes. Depois vamos explicar como que funciona o verbo get, como passar parâmetros pela URL e como passar parâmetros como se fosse o caminho da URL, que são duas maneiras diferentes de passar parâmetros. Então, primeiramente, como que a gente pode testar isso daqui? A gente abriu um navegador. Quando a gente envia uma URL, a gente está fazendo uma requisição HTTP usando o método get. Mas se a gente quiser fazer uma requisição HTTP usando o método post, bom, daí já não dá para usar o navegador, a gente precisaria de alguma ferramenta. Então, vamos aqui, apenas copiar o link, vamos fechar o nosso navegador e vamos abrir uma ferramenta própria para isso. Uma ferramenta bastante conhecida, vamos abrir o navegador de novo, é o Postman, que até eles colocam aqui, que é um ambiente para desenvolvimento de APIs, porque ele traz muita coisa junto. É uma das melhores ferramentas que tem. Permite você testar APIs, documentar APIs, fazer várias coisas. Tem a versão paga, a versão gratuita. E ele é uma ferramenta muito boa, eu uso ele também. Só que uma das ferramentas que eu mais gosto de usar atualmente é o Insomnia. Vou abrir aqui no navegador para vocês verem. O Insomnia também é um cliente REST, é usado para testar APIs REST. Vou entrar aqui. Ele tem para Windows, Linux e Mac, igual ao Postman. Também já aceita o GraphQL, para aqueles que já trabalham com GraphQL aí. Tem a versão gratuita e a versão paga, mas a versão gratuita já atende bem a gente. Daí é só você entrar aqui em download e ele já faz o download dependendo de qual sistema operacional você quer. Depois que você baixa o Insomnia e você instala ele, assim que você abre você tem essa visão aqui. O Insomnia ele é bem simples, bem minimalista, é fácil para quem está começando. Se você já quer trabalhar com coisas mais avançadas, o Postman já segue um outro caminho, já tem mais recursos. Aqui no Insomnia você pode criar suas requisições e organizar elas através de diretórios também. Então vamos colocar aqui o nosso diretório, vamos chamar de aula 03. E aqui dentro vamos criar uma nova requisição que nós vamos chamar de primeiro teste. Ela vai ser uma requisição que usa o método get. Vocês podem ver todos os métodos que tem aqui. Inclusive você pode criar um método customizado se você quiser. Nós vamos trabalhar com o método get por enquanto. E aqui nós vamos colocar a nossa URL. Inclusive essa parte da URL aqui, toda ela praticamente aqui por enquanto, ela já vai se repetir. Então aqui no Insomnia, se eu aproximar um pouco mais, isso é uma coisa legal do Insomnia também, que ajuda bastante nas videoaulas. Como ele é feito com Node, ele emula o navegador, dá para usar o Ctrl+, também para aproximar. Aqui nos ambientes, nós podemos criar os nossos ambientes e gerenciar eles. O que seria isso? Dentro dos nossos ambientes, dá para eu colocar variáveis no arquivo JSON. Então posso colocar aqui base URL e colocar aqui uma string que seria a minha URL base para acessar a rota da minha API. E eu posso criar subambientes também, se eu quiser. Então, feito isso, em vez de escrever minha rota, eu escrevo base URL e ele já aparece aqui, a variável que eu posso acessar. Pronto. Então, isso ajuda bastante se você quiser organizar o seu projeto. Então, só de acessar a minha URL principal e enviar essa requisição do método get, eu tenho o retorno bem-vindo ao Slim. Então, aqui você pode organizar todas as suas requisições e fazer todos os seus testes. Ok.
Segunda parte da aula. Como que funciona uma requisição com o método GET? Vamos lá. Uma requisição com o método GET, ela trabalha apenas com texto, apenas com a URL. Então você não consegue enviar outros dados a não ser através da URL. Você consegue enviar outros dados também, no caso, se for para trabalhar com autenticação, que você pode escolher o seu tipo de autenticação e você envia os dados através disso daqui, mas o princípio dela é trabalhar com dados através da URL. Por conta disso, é claro que ela é mais insegura, mas ela é para coisas mais simples. Por exemplo, eu quero retornar 10 produtos no meu banco de dados. Você não precisa de segurança para falar isso para a API. Então, você pode usar uma requisição no método GET. Eu quero fazer login no meu sistema. Então você vai enviar um usuário e uma senha. Então é algo mais seguro. Então já não é uma boa ideia usar um método de requisição GET. Então vamos lá. Então é basicamente isso, você envia os dados pela URL e também tem um limite de 255 caracteres para a URL. Você tem que tomar cuidado com isso também. Então não é para enviar coisas muito grandes. Ele foi feito para ser leve, para ser mais simples e mais rápido. Agora, como passar parâmetros pela URL? Bom, vamos supor que eu tenho meu URL aqui, produtos. Eu quero pegar todos os produtos do meu banco de dados. Então, se eu chamar produtos, eu posso dizer aqui, aquela maneira que muitas pessoas já conhecem de passar parâmetro, um limite de 10 produtos, certo? Isso é a maneira que eu faria uma requisição. Eu quero passar um limite de 10 produtos. Aqui no meu código, eu não preciso dessa parte, eu só coloco produtos. Eu só passo os parâmetros na hora que eu chamar a minha API. Outra coisa que eu posso trabalhar aqui também é a indução de tipos do PHP. Isso ajuda bastante para quem está trabalhando com uma IDE também, como no caso eu estou trabalhando com Eclipse. E o que seria essa indução de tipos? Eu posso definir um tipo para o meu request aqui. Ele vai ser o tipo... Vamos colocar aqui request. Esse request nós vamos dar um use aqui em cima. Use server request. Vou colocar aqui. Aqui. As request. Perfeito. O Server Request Interface é uma interface do PSR7 e nós vamos usar ela para induzir o tipo do request, ou seja, o request ele vai ser um objeto de alguma classe que implementa essa interface. A gente pode induzir o tipo do response também. Vamos colocar aqui response interface as response e dizer que o response também vai ser alguma classe que implementa esse response. Aqui no caso a gente já está trabalhando com a injeção de dependências, que o EasyLint já trabalha com isso. E o args vai ser o quê? O args não vai ser nada mais do que um array. Ok, para que eu estou trabalhando com isso? Uma das vantagens, no caso, quem está trabalhando com uma IDE ou com o Visual Studio Code, o Atom, que também fornece ferramentas para trabalhar com isso, é você vir aqui e digitar return. Eu quero digitar o response. E você já tem acesso a todos os métodos dele. De onde que sairiam esses métodos? GetBody, GetHeader. Bom, se eu acessar aqui a interface response, ela é uma interface do PSR7 e aqui ela tem todos os métodos que eu posso usar. Ela herda de message interface. Então, se a gente olhar aqui e a gente for procurando, é capaz que a gente ache aqui o GetBody. Aqui. A gente achou aqui o GetBody. Então a gente já consegue trabalhar com essas questões numa IDE também. Isso ajuda bastante. GetBody. Se eu entrar aqui, write. E a gente tem toda a descrição. Write data to the string. Os parâmetros. Retorno inteiro. Os tipos de exceções que podem ocorrer. Então a gente já tem algo bem mais completo aqui, trabalhando com indução de tipos. E é claro, a gente define também que essa função vai retornar um response para o nosso usuário.
Então a gente dá os dois use aqui e começa a trabalhar com indução de tipos no PHP também. É uma das maneiras. Se você não quiser, não precisa. Eu particularmente gosto bastante de trabalhar com isso. E aqui a gente pode digitar aqui produtos do banco de dados. Ok, salvamos. Se a gente voltar lá para testar a nossa API, /produtos, ok. Já sei qual que foi o erro. Aqui no caso eu estou trabalhando com uma função anônima, então não vai dar para colocar a indução de tipos para o retorno. Eu vou colocar isso quando a gente construir uma classe separada para fazer isso. Daí eu coloco. Mas por enquanto não. Então se eu coloco isso daqui, send produtos do banco de dados. Tranquilo. Bom, então agora você imagina o seguinte. Eu quero vir aqui e digitar limite igual a 10. Ou seja, eu quero um limite de 10 produtos. E eu quero enviar isso. Como que lá na minha API eu faço para pegar essa informação? Bom, primeiramente eu venho aqui e digito limite, que vai ser a variável onde eu vou armazenar esse valor, request, que é aquilo que o usuário está enviando, e eu posso colocar aqui get carry get carry params, e que é pegar os parâmetros da minha carry, no caso, e eu vou digitar aqui limite. E pronto. Eu vou colocar aqui, vamos escrever aqui, limite, pronto, limite produtos do banco de dados. Se a gente fizer um teste e executar aqui, olha lá, 10 produtos do banco de dados. Eu quero 100 produtos do banco de dados. E essa é uma das maneiras de enviar parâmetros. Uma das vantagens dessa maneira é que você pode enviar aqui, vamos supor, um nome, quero pesquisar por nome também, e eu passo um nome do produto aqui, vamos supor teclado. E eu posso colocar o nome antes do limite, dessa maneira, ou depois, e não importa a ordem, o importante é que eu passe os valores. Então, é uma das vantagens de trabalhar dessa maneira de passar o parâmetro. Daí aqui você digita request, get carry params e limite. Ou se você quiser também, dá para usar o padrão do PHP, que é chamar o get. Bom, mas tem a seguinte questão. Pode ser que o limite não exista, pode ser que o usuário envie isso daqui ainda. Se ele fizer isso, produtos no banco de dados, limite vai ser igual a nulo. Daí vamos supor, tá certo, mas se limite for igual a nulo, eu quero que ele adote por padrão o valor 10. Então eu posso fazer dessa maneira, é um recurso do PHP 7.0 em diante. Então por isso que eu falei para vocês que é recomendável ter o PHP 7. Você coloca duas interrogação e coloca um valor. Então, tenta atribuir à variável limite esse valor. Mas se ele for nulo, atribui esse valor. Se a gente fizer o teste aqui, 10 produtos do banco de dados. Então já deu certo. Então é uma coisa que vocês podem usar quando vocês vão trabalhar com parâmetros também. Uma outra maneira de trabalhar com parâmetros seria parâmetros através da URL. Vamos supor que você queira pesquisar por um nome de um produto. Você pode escrever aqui nome, e aqui embaixo você pode digitar nome é igual a args, que daí a gente já usa o nosso array, que são parâmetros, o args são parâmetros que você passa através da URL, e pega o item na posição nome. No caso aqui você está obrigando, ele tem que ter um nome, senão não vai dar certo. Daí eu coloco aqui, limite produz o banco de dados com um nome. Pronto. Com nome.
colocar aqui para baixo. Aí. Se eu fizer isso agora e tentar enviar sem o nome, a minha URL ela simplesmente não existe. Mas se eu enviar um nome aqui, 10 produtos do banco de dados com nome e teclado. Funciona perfeitamente. E eu consigo enviar ainda aqui o limite igual a 100, por exemplo. Funcionando perfeitamente. São duas maneiras. Mas vamos supor que você queira deixar esse nome opcional. Você pode vir aqui e colocar colchetes, abrir e fechar na parte da sua URL que é opcional. E você pode trabalhar aqui da mesma maneira, duas interrogações. Se ele não passar nada, você assume por padrão o nome mouse, vamos supor. Então, se nós executarmos isso, funciona tranquilamente. E se nós não passarmos nada, ele adota por padrão o nome mouse. Então, é uma parte da rota que é opcional. E existem diversas maneiras. Você pode trabalhar inclusive com regex aqui tranquilamente. Bom, então essas são as duas maneiras de passar parâmetros através de uma requisição com o método get. Nós já vimos também aqui a questão da indução de tipos, que ajuda bastante, principalmente se você usa uma IDE. E é uma questão também de ajudar bastante na organização do seu código, para que outros programadores possam ver. Nossa, vamos supor que você passa o código para outro programador. Esse request, o que ele é? A partir do momento que ele olha isso daqui, ele já sabe, opa, está trabalhando com injeção de dependência. Já sei que ele consegue fazer tudo que tem na interface Server Request Interface. Então eu já sei que ele consegue fazer tudo isso. Então é uma maneira de ajudar outros programadores a conseguirem ver o seu código. Você escrever para um computador entender é tranquilo. Agora, escrever para que outras pessoas possam entender é mais importante ainda. Então, indução de tipos de PHP é uma coisa que eu gosto bastante. É claro que tem que trabalhar com cuidado para não escrever uma parte do seu código que possa acabar dando problema, mas é uma coisa bastante vantajosa que vem sendo implementada nas últimas versões do PHP e nas últimas versões tem ficado cada vez mais forte. Então é basicamente isso. Nós vimos como usar o request, os args, o response, que são os 3 parâmetros do Slim já. Já fizemos uma requisição HTTP de exemplo aqui. Você pode acessar aqui o nosso GitHub, que é o CodeEasy, -dev. E você já vai ter o repositório aqui onde você já pode pegar esse código e começar a estudar a partir dele. Então é isso, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós já vamos falar sobre os métodos post, put e delete, que funcionam de formas muito similares. E já vamos ensinar também como que você pode passar parâmetros através dele, que eles são métodos para trabalhar com dados de forma mais segura. Como, por exemplo, na hora de fazer o login. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. Não deixe também de acessar o nosso Gitter. Aqui, não deixe de acessar o nosso Gitter para entrar e participar do chat junto com a gente, conversar comigo se você tiver alguma dúvida. E até a próxima aula, pessoal!